Olá, pessoal. Então, vamos aqui hoje trabalhar um pouquinho o histórico do estudo do comportamento e vamos partir, lógico, da nossa definição, né, inicialmente. Então, comportamento, lembrando, é a modificação do organismo do animal, em que ele passa do estado 1 para o estado 2, A ou B, enfim, em decorrência de uma reação aos estímulos no meio interno e externo, né? Então, essa modificação, ela é adaptativa, né? Lógico, tem a ver com a sobrevivência e ela vai ser expressa em termos de movimentos corporais, que vão ser mais ou menos percebidos pelo nosso olhar humano, né? Lógico, a gente tem a nossa limitação. O comportamento ele vai ser então formado por atos, né? Que podem ter movimentos muito óbvios, né? Tipo, por exemplo, relacionados com a alimentação, com a cópula, cavação, correr, enfim. Ou podem ser movimentos muito sutis, né? Pequenos sons ou sons que não são audíveis por nós, ou pequenos movimentos de orelha, da cauda, cheiros, abrir e fechar a pupila, né? E assim como a gente faz essa analogia com o alfabeto, né? Com apenas 23 letrinhas, a gente consegue ter uma infinidade de palavras que juntas, que combinadas, pode ter infinidade de frases com infinidade de sentidos. Aqui o comportamento funciona desse jeito também. Então há uma limitação por conta do próprio corpo, né, já que ele vai ser uma expressão física, mas que a forma como ele combina esses movimentos e a frequência com que eles são executados, né, nessas diferentes combinações, vão trazer diferentes funções e aí isso vai ser infinito, né? A expressão do comportamento, então, como ela é morfológica, ela vai demandar, então, de uma estrutura física que vai ser intermediada por um sistema genético, né? Então, a gente vai ter um estímulo que vai ser captado, ele vai se relacionar com a produção de determinadas proteínas que vão ativar determinados genes, que vão ativar determinadas proteínas, que vão ativar determinados genes, uma cascata que vai, então, chegar até a expressão desse comportamento. Por isso que é muito complexo a gente relacionar o comportamento com genética, por exemplo, né? Seria mais ou menos como se a genética fosse um interruptor de uma tomada e o ambiente fosse, então, o estímulo que vai ligar ou não ou ligar ou desligar essa tomada, né? Assim, a gente tem essa relação do comportamento com o ambiente, né? Essa relação intrínseca com o ambiente. Algumas espécies elas possuem uma quantidade menor de possibilidades de inserir novos estímulos para acionar esses genes, né? Ou esses comportamentos, ou seja, ela evoluiu no sentido de que aquele determinado estímulo vai desencadear aquele determinado comportamento, enquanto que outros animais, eles nascem com os comportamentos ali, porém, eles nascem com uma possibilidade de incluir diferentes estímulos que vão desencadear esse comportamento relacionado aí com a experiência de vida deles, né? Então, eles têm essa maior possibilidade. O estudo do comportamento, ele vai ser, então, desenvolvido a partir de uma observação atenta e repetida, né, em que o observador, o pesquisador, ele avalia as posturas do animal, os movimentos que ele faz, a relação com o ambiente natural e os seus estímulos para acionar essas respostas, né, essas reações. A etologia, né, o estudo do comportamento, ela se propõe, então, a responder 4 questões importantes. Qual que é a causa de um determinado comportamento, ou seja, quais são os estímulos internos ou externos que desencadeiam esse comportamento? Qual que é a função, ou seja, por quê, para que ele serve, né? Quais são as vantagens seletivas e adaptativas desse comportamento? Como que esse comportamento se desenvolve ao longo do desenvolvimento, né, ontogenético desse indivíduo, né, ou seja, da geração até a fase adulta, né, até o envelhecimento, e como que ele evoluiu, né, considerando a filogênese. Aqui, nesse quadro, claramente a gente vê uma busca pelos condicionantes biológicos, pelos condicionantes etológicos e pelos condicionantes psicológicos, né? Então, esses 3 elementos são importantes toda vez que a gente vai analisar um comportamento, a gente precisa sempre ter esses 3 condicionantes bem em foco. A gente não registra só, fez isso, fez aquilo. A gente sempre vai relacionar
a expressão comportamental dele na resolução de problema. Lembrando que comportamento é uma estratégia de sobrevivência. Então, a gente relaciona funções sensoriais, musculares, nervosas, hormonal, que é o aspecto biológico, o desenvolvimento ontogenético, que é o aspecto psicológico, as experiências que ele vai tendo, e a evolução, que é o componente etológico, que é a comparação ali entre as espécies, né? E, lógico, né, o comportamento está automaticamente relacionado com a forma do corpo, né? Então, a gente vai ter alguns padrões que são fixos, outros que são flexíveis, mas ele é hábil em mostrar essa relação filogenética, né, essa associação entre os grupos. O estudo do comportamento animal, ele permeia diferentes áreas do saber, né? Lógico, no primeiro momento a gente fala, biólogo, estuda o comportamento animal na etologia, mas a gente também tem a psicologia experimental usando muito os animais, a gente tem a neurobiologia, a gente tem filosofia, a gente tem outras áreas que também usam, mas lógico, né? Essas 3 áreas em específico, né? A psicologia, ela procura o estudo do animal numa intenção associativa, né, em que ele procura evidências para entender o próprio comportamento humano. Ele usa, então, muitos estudos em ambientes controlados, usa muita estatística, né, muito padronizado, enquanto que a etologia, ela já procura mais esse contexto evolutivo, né, então, como que se manifesta dos animais, quais são as causas, as origens, a evolução, né. E a neurobiologia ela é mais recente, né? Então, a etologia e a psicologia foram 2 áreas que se desenvolveram independentes, né? Inclusive até com uma grande rixa ali entre elas. Mas quando a neurobiologia, a neurociência entra em foco, ela vem mostrar que não tem como dissociar o cérebro da mente, o aprendizado do instintivo, e ela, sem dúvida nenhuma, une essas 2 áreas e permite um crescimento muito grande dessas duas visões. O comportamento animal ele foi pronunciado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e a gente tinha, então, esses 2 grupos bem definidos, né? Os behavioristas, que eram os psicólogos experimentais, principalmente na América do Norte, em que a gente tinha ali os seguidores, principalmente do Watson, em que eles procuravam, então, estudar o comportamento dos animais com foco na compreensão do aprendizado, que é o comportamento predominante em humano, e a gente tinha na Europa, principalmente fundado na Alemanha, o Conrad Lorenz, Nicola Timbergens e Carl von Frisch como os biólogos associados, então, aqui com o estudo do comportamento animal do ponto de vista mais instintivo e evolutivo. Na verdade, a gente tem assim a origem do estudo dos animais bem antes, né? A gente tem a inclusão desses animais no contexto científico, que vem, né, muito fortemente ali com o Renascimento, para serem modelos para estudos, para desenvolvimento de medicamentos que vão curar doenças humanas, né? Então, eles têm um contexto muito importante na ciência, por serem modelos vivos, né, de como que essas drogas reagiriam no corpo como um todo, e a gente teve como uma forma de endossar o uso desses animais no momento que ainda não existia anestesia, uma percepção de filósofos importantes da época, como por exemplo Descartes, do animal-máquina, né, que o animal então não teria capacidade de ter consciência do seu sofrimento e da sua dor, logo não seria imoral causar dor e sofrimento nesse animal, tendo em vista todas as vantagens que eles iriam trazer para a sociedade. Para poder impedir essa ligação afetiva entre o pesquisador e o animal, desde muito cedo, desde essa época, foi criado ali, então, uma barreira, né, uma forma de rejeitar qualquer tipo de subjetivismo e principalmente antropomorfismo, né, de atribuir emoções ou sentimentos humanos a esses animais ou de criar uma ligação, um elo afetivo entre o pesquisador e o animal, que deveria ser o mais distante possível, justamente para não impedir com que a ciência evoluísse, né? Ao longo, então, nesse momento, então, para poder subsidiar essa perspectiva de que o animal era só uma máquina complexa, a gente teve muitos estudos de tropismos, taxias, né, que mostravam que o animal reagia à luz, à ausência de luz, a determinados estímulos, como se fosse um robô, né, altamente sem nenhuma vontade ou uma forma de consciência, enfim.
Quando Pavlov entra em cena com seus estudos do reflexo condicionado, ele vem mostrando que não é bem assim, o animal não é bem robô, né, que existe uma complexidade maior, o aprendizado começa, de fato, mostrar que existe uma possibilidade de adaptação e que ele não seria assim tão rígido nas suas expressões. Na verdade, aquela rigidez acabaria ficando limitada a grupos mais basais, mas que grupos mais complexos desenvolveriam outras capacidades. No caso dos psicólogos, né, um nome muito importante é o John Watson, que ele marca uma linha da psicologia chamada behaviorismo, né, isso em 1924, em que ele acaba dando essas bases fisiológicas do comportamento, do aprendizado. Ele foi desmembrado depois, esse behaviorismo, em diferentes direções. E lógico, né, para ele poder se basear no animal para ter essas suas conclusões com relação ao comportamento humano, ele precisa partir do princípio que as atividades que ocorrem nesses organismos, eles são análogos a dos humanos, senão não faria menor sentido, né, que não, caso eles não tivessem esses estados mentais semelhantes, né. O Skinner também foi um nome muito importante para a psicologia, né? Ele foi o que criou a caixinha de Skinner, que na verdade é um modelo experimental em que os animais, eles são... o comportamento do animal é modelado conforme o estímulo, né? O estímulo condicionado aqui, né? Então, o animal aprende, né, o que ele precisa fazer para poder saciar a sua fome ou saciar a sua sede, e conforme as alterações do pesquisador, que seria análogos a alterações do ambiente, ele vai remodelando isso, né? Então, ele vai aprendendo novas coisas, ele vai esquecendo antigas, né? Então, isso vai trazendo uma perspectiva muito mais complexa de interação com o ambiente do que apenas como um robô, né? Com relação aos etólogos, a gente não tem como falar de qualquer perspectiva biológica sem partir do Darwin, né? O Darwin, ele é um marco muito importante para a gente, porque ele traz essa evidência dessa associação muito forte dos seres humanos com os animais, não só morfologicamente, como também comportamentalmente. Lembrando que, se a gente tem uma morfologia, a gente usa essa morfologia, e usar essa morfologia nada mais é do que uma expressão do comportamento. O Darwin, ele tem importantes livros, né, sobre a teoria da evolução, enfim, mas também eu destaco aqui a descendência do homem e a expressão facial nos homens e nos animais, né, porque o Darwin também estudou muito ali uma comparação entre as expressões de animais, né, ele comparava, inclusive, os seus filhos, né, as expressões das crianças com dos seus cães, e mostrava essa relação entre... de semelhança, né, de expressões de raiva, de medo, né, que a gente reconhecia de uma forma bem semelhante, mostrando essa relação. Na sequência, a gente tem vários estudos desenvolvidos principalmente com aves, né, que são animais diurnos, coloridos, barulhentos, né, muito fácil de observar, né, então a gente teve muitos estudos que mostravam o que era inato, o que era aprendido, e principalmente uma relação entre grupos, né, então comportamentos específicos daquela família, daquele gênero, daquela espécie, enfim, que acabaram dando esse suporte para a etologia, né? Inclusive, a gente tem estudos que mostravam a relação do comportamento com uma percepção do ambiente, até com invertebrados, né? Como no caso dos carpádeos. O conceito moderno de etologia, ele vem a partir de 1971, com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, que foi conferido no conjunto da obra de 3 pesquisadores que trabalhavam independentes, mas que tinham a mesma perspectiva, né? Que era entender por que os animais se comportavam daquela forma, qual que era o contexto adaptativo, qual que era a estratégia de sobrevivência, como que ele evoluiu, né? E esses nomes importantes para a gente que estuda etologia é o Konrad Lorenz, é o Nicholas Timbergen e o Carl von Frisch, né? O Nicholas Timbergen, ele era um biólogo holandês, né, um acadêmico, né? A grande contribuição dele foi com o estudo do instinto, né? Então ele procurava sempre realizar experimentos em campo na busca dos estímulos que provocavam aqueles comportamentos, né? Então, o estudo dele de doutorado, inclusive, foi com vespas, né? Como que ela fazia toca, como que ela encontrava toca, enfim, todos os comportamentos com vespas com
invertebrados, né? Mas uma contribuição muito importante dele foi quando ele casou, ele foi passar a lua de mel no Alasca, se eu não me engano, né, uma região que tinha esquimós, e ele ficou encantado assim com os comportamentos mais primitivos dessas pessoas. E aí ele acaba incluindo no seu rol de análise de comportamento instintivo também o componente humano. Mas aqui a gente tem uma imagem dele pintando os ovos, né, da gaivota, que era todo manchadinho de branco, né? Enfim, ele fazia experimentos com todos os tipos de animais a fim de fundamentar essas 4 questões, né, aquelas 4 questões da etologia, e principalmente com foco no instinto, né? Esse foi o forte dele. O Calvin Frisch, a grande contribuição dele foi com relação aos sentidos, né? Então ele fazia muito essa relação da percepção sensorial com o desencadeamento desses estímulos, né, que eram os sinais. E a contribuição mais importante dele, sem dúvida nenhuma, foi a linguagem e comunicação em abelhas, né? No momento em que a gente não tinha equipamentos que permitissem uma análise mais profunda, né? Hoje a gente tem câmeras super pequenas que a gente consegue colocar dentro de uma colmeia, ou até microcâmeras que a gente consegue colocar no corpo de uma abelha e acompanhar esse comportamento e decifrar essa linguagem. Então, ele, no momento em que não existia isso, ele conseguiu ver que as abelhas que saíam para procurar fontes de néctar, quando elas voltavam para a colmeia, mesmo no escuro, né, ela tinha um salão, né, como se fosse um salão de festa, em que elas dançavam, né, como nesses desenhos que tem aqui, né, ou em círculo, ou em 8, vibrando o abdômen, e cada um desses desenhos que ela fazia, dessas vibrações que ela fazia, tinha um porquê, né, significava a direção dessa fonte de néctar, significava a quantidade da fonte de néctar, significava a flor dessa fonte de néctar, e a partir do momento que todas elas informavam, as abelhas decidiam, então, no outro dia, para onde que elas iriam buscar a fonte de néctar, né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, algo fantástico, né? Merece o prêmio Nobel, sem dúvida nenhuma. O Conrad Lorenz é considerado o pai da etologia. A história o Calvin Frisch também foi professor universitário, né? Esqueci de dizer isso. O Conrad Lorenz, ele era médico, né? Então ele é o único que se destaca aqui por ser médico e não biólogo, mas na verdade ele queria ser biólogo, mas por uma pressão da família ele foi fazer medicina, e dentro da medicina ele procurou uma área mais próxima possível da biologia, que seria a psiquiatria, né? Então ele se especializou em psiquiatria. Logo quando ele se formou, quando ele estava entrando no mundo acadêmico, a Segunda Guerra Mundial começou e ele foi convocado para poder servir como médico, né, na guerra. E lá na guerra ele viu muitas coisas, ele refletiu bastante sobre essa questão do comportamento, inclusive ele escreveu um livro muito importante que é chamado Sobre Agressão, que foi nesse momento. E quando ele voltou da guerra, aí já, né, aposentado, né, por conta dos serviços prestados, ele não voltou mais para o meio acadêmico, mas ele comprou um sítio, uma chácara, uma fazenda, não sei, onde ele foi estudar o que ele queria, que era comportamento animal. Inclusive, né, mesmo fazendo medicina, a tese dele foi sobre voo de aves, né? Então, é o que ele gostava. E na vida dele inteira, nesse local, que hoje é o Instituto Conrad Lorenz, né, ele estudou desde comportamento de cães, humanos, de peixes, agressão, filosofia, tudo que estava relacionado com comportamento, com a etologia, ele estudava. E o grande marco do Lorenz foi, sem dúvida nenhuma, os gansos, né, cinzentos, em que ele descobriu que o imprint, né, que é um tipo de aprendizagem que essas aves que nidificam no chão têm, que é um momento muito específico do cérebro dele em que ele está apto para aprender determinado comportamento. E é nesse momento, então, que o primeiro indivíduo que ele vê se movimentando na frente dele, ele fixa como sendo a mãe, né? E depois é o referencial sexual deles, e por isso ele começava a seguir o Lorenz como sendo o referencial dele, né? Como se fosse a mãe dele, né? E aí ele fez uma série de experimentos, né? Que acabou embasando essa teoria, né? Então hoje é uma estação de pesquisa com Conrad Lorenz, né? Aqui está o link, né? Caso vocês queiram entrar lá, sempre tem opções de estágio, enfim, em que eles estudam bastante o corvo, né? Que é um bicho hoje, né? Já se tem
já mapeado a capacidade, né, a inteligência dele muito grande, muito comum, né, no hemisfério norte. A gente tem o ibis careca, que é um bicho que está em extinção, né, que eles estudam bastante lá, mas eles também trabalham com aprendizagem social, hormônios, né, com outras linhas de pesquisa também, vale a pena ver. Então, essas escolas de comportamento, ela foi, então, seccionadas, né? Enquanto os psicólogos estudavam principalmente em laboratório, que era ambiente controlado, que ele conseguiria fazer essas alterações ambientais para ver como que essa plasticidade de comportamento se processava, e o foco era o aprendizado, né? Então eles iam fazendo muitos exercícios de recompensa e punição, né? Hoje em dia essa punição ela não é bem aceita mais. Eles preferiram o rato já era um bicho que foi selecionado artificialmente para servir esse contexto de laboratório, mas temos muitos experimentos com cachorro, com macaco também, né? Mas é que o rato ele acaba sendo mais homogêneo, né, no seu geneticamente, então se espera que a expressão comportamental também seja mais homogênea do que se pegasse ratos, por exemplo, de esgoto, que tem cada uma, a diferença entre cada um deles vai ser muito maior. A questão psicológica, né, como eu falo. Enquanto que os etólogos, eles procuravam, né, a questão era estudar o bicho em condições naturais, né, até para ver como que os animais reagiam aos estímulos naturais, e esses padrões adaptativos que são determinados geneticamente, né, então mais essa questão dos instintos. E isso foi além, né, deles serem da América do Norte e da Europa no momento pós-guerra, essas diferenças assim de concepções do comportamento fez com que eles entrassem numa rixa muito grande, né? E nenhuma das duas áreas evoluíssem a contento. Quando essas brigas acadêmicas, né, ocorriam, acabavam tendo esses momentos mais radicais em que era inconcebível pensar no psicólogo dando aula para biólogo e vice-versa, né? Então era uma briga muito grande, né? Os etólogos eles subestimavam o papel do ambiente e os psicólogos acabam considerando o comportamento só do rato, né? Então essas brigas. Mas os resultados das duas abordagens eram muito bons, né? E quando a gente entra em cena, né, a neurociência, ela vem mostrando aí sim a importância das duas áreas, né, dos dois segmentos. O que é etologia, né? Então, embora etologia seja um termo mais no contexto clássico, ele esteja caindo hoje, tá? Socialmente a gente fala de psicologia evolutiva, ou a gente fala de ecologia comportamental, a etologia, né, que é de onde surge a nossa base, ela significa descrição do caráter através da mímica, né? A expressão corporal, né? Ethos significa costume, né? A gente define a etologia como biologia comparada do comportamento, considerando uma visão ontogenética e uma dimensão filogenética. O que significa isso? A filogenética é o que vem no contexto evolutivo, é o contexto etológico, mas a ontogenética é a influência do ambiente, é a aprendizagem, é a experiência individual. Então, eu levo aqui em consideração tanto o aspecto etológico quanto psicológico. Porém, quem está intermediando isso é a base fisiológica, que é o biológico. De novo, a gente volta ali nos condicionantes que são muito importantes para a gente. Etologia é o estudo do comportamento sobre o aspecto evolutivo, né? Então, para ter evolução, eu preciso comparar dentro de uma mesma espécie, interespecificamente, ou entre espécies, né, interespecificamente. Então, ela traz essa dimensão evolutiva ao comportamento, né, a esse comportamento individual, sem dúvida nenhuma, muito mais completo, né. Então, o caráter comparativo da etologia leva em consideração ver se o mesmo tipo de comportamento ocorre em diferentes espécies, como que diferentes comportamentos são integrados em uma mesma espécie e como que o mesmo comportamento ocorre em diferentes condições, né? Então, a gente está sempre comparando para entender o aspecto etológico. Algumas dicotomias precisam ser superadas, por exemplo, inato e adquirido, organismo e ambiente, natureza e cultura, observação natural e experimentação, né? São elementos que a gente combina, né? Se a gente for radical e levar em consideração um ou outro, a gente não tem esse contexto global e amplo do que é o comportamento. Lembrando que comportamento vai ser a solução de problemas, então ele tem um caráter adaptativo. Porém, quem faz isso é um substrato orgânico, que é um animal.
que vai ser formado por contextos genéticos mais a influência do ambiente, né? E que a forma como ele vai responder a essas alterações, ela vai usar dois elementos, que é o comportamento inato, que está já sendo expresso geneticamente, mais o aprendizado, que é aquela característica individual. E aí ele vai promover a sobrevivência, automaticamente a reprodução e a manutenção da espécie. E essa forma como ele usou para resolver vai ser mantida geneticamente entre as gerações, né? Então, a premissa é que o comportamento vai ser uma relação entre a parte e o todo, né? E aí a gente precisa levar em consideração cada um dos níveis que compõem esse organismo, seja ele genético, neurofisiológico, psicológico, social, ambiental, né? E a etologia é isso, é a integração de todas essas áreas, né? Em que, sem esquecer desse meu substrato orgânico, que é um corpo biológico, né? A etologia no Brasil, ela veio com César Hades, né? Que é essa aqui da foto em preto e branco. Ele chegou no Brasil, se eu não me engano, ele era russo. Ele chegou no Brasil na década de 70, e aí ele instituiu, né? No Brasil, os encontros anuais de etologia a partir de 1983, que existem até hoje, todos os anos, né? Em 92 foi criada a Sociedade Brasileira de Etologia, né? Caso vocês queiram conhecer, né? Ela está aqui nesse endereço. O Kleber Del Claro, ele é um discípulo, ele é um colega meu, ele é da minha geração. Mudou, é bem interessante que o César Hades, ele traz a visão, ele era psicólogo, a visão etológica clássica da etologia, enquanto que o Kleber, ele traz uma visão da ecologia comportamental, né? Ele é professor lá de um programa de ecologia comportamental que existe em Minas Gerais, e ele é muito atuante, tem muitos trabalhos publicados bem interessantes, né? Que acabou assumindo também a Sociedade Brasileira de Etologia. Então, a própria etologia passou por essa transformação, né? No caso da psicologia, a gente tem a psicologia evolucionista hoje, né? Que está ocupando esse espaço que era o espaço da etologia. Então, o comportamento animal precisa ser, ele vai ter inúmeras causas, né? Que acabam dependendo também de uma perspectiva de áreas paralelas, né? Então, para a gente poder complementar isso, então a sociobiologia, a neurofisiologia, a fisiologia, a fisiologia sensorial, enfim, são elementos que a gente precisa usar para completar essa compreensão. A gente usa diferentes áreas como ferramentas para acessar essa compreensão também, né? E novas áreas surgem, né? Então, hoje a gente tem genética do comportamento, a gente tem a etogenética, a neuroetologia, etologia comportamental, ecoetologia, análise experimental do comportamento, psicoetologia, bioacústica, etofisiologia, neuroetologia, etnoendocrinologia, filogenia do comportamento, ritmos biológicos, etnoetologia, paleoetologia, etologia clínica, etologia na experimentação animal, etologia e conservação, bem-estar animal, enriquecimento ambiental. São todas áreas novas que vêm do comportamento onde a gente pode e deve atuar, né? Aqui uma literatura básica aqui para vocês. Então, essa é a nossa primeira parte do estudo.